Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Olá, seja bem-vindo e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida o tempo todo, para que você tenha disposição, coragem, força e esperança para enfrentar os seus desafios. Muito obrigado por sua companhia, mais uma vez, neste culto promovido pela Igreja Presbiteriana do bairro José de Anchieta. O desejo do nosso coração é que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor. Eu quero dar início a este culto com uma oração e eu peço que você esteja atento à voz do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade que nos concedes. E agora suplicamos que o Senhor possa nos alcançar, para que nossos corações sejam cheios de paz. Em nome de Jesus, abençoes todos aqueles que agora nos acompanham neste culto, que todos, ó Pai, sejam abençoados pelo Senhor, recebidos em Tua presença, e que em nome de Jesus, a Tua mão poderosa possa provocar bênçãos sem medidas sobre a vida de todos. Assim suplicamos a Tua providência, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, encontra no Salmo 19, e eu quero ler alguns versículos desse texto da Palavra do Senhor. Tem assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta toda a obra da criação, aquele também que mantém tudo sob controle, conforme o teu poder. Nós vamos continuar adorando a Deus e nós vamos acompanhar o ministério de louvor em mais um cântico espiritual. Esse é o meu rei.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem Eu nada sou sem Perdido estou sem Perdido estou sem Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos agora aproveitar este momento, enquanto temos esta oportunidade bendita do Senhor, para confessarmos os pecados, suplicarmos que o Senhor nos livre dos desejos, dos pensamentos e principalmente das atitudes que aborrecem o coração do nosso Pai. Vamos orar
pedindo o perdão em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, somos agora, ó Pai, dependentes de que Tuas mãos possam nos tocar, para que assim sejamos tratados e curados por Ti. Que em nome de Jesus, o Teu poder agora seja derramado sobre a nossa cabeça e possa descer, passar pelo nosso corpo até a ponta dos nossos pés, para que tenhamos, ó Deus, esperança, para que tenhamos paz na presença do Senhor. Para que isto possa acontecer, precisamos que o sangue do Senhor Jesus possa agora nos purificar de todo e qualquer pecado para a glória do Senhor. Assim, em nome de Jesus, imediatamente também somos gratos pelo perdão que temos, por esta doce paz que somente o Senhor pode nos conceder. Em nome de Jesus. Amém. Prosseguiremos a nossa adoração ao Senhor e eu quero solicitar a sua participação, mesmo aí do outro lado, que você também possa cantar juntamente conosco, e nós vamos cantar mais 2 cânticos espirituais, juntamente com os nossos irmãos no Ministério de Louvor. Vamos continuar adorando o nosso Deus nessa noite. Vamos dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Graças às misericórdias do Senhor que se renova a cada dia, eu e você podemos glorificar e bendizer o nome do Senhor nessa noite. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
maravilhoso. E por isso que nós confiamos nesse Deus. Embora não saibamos o que vai acontecer com a gente amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, o que vai acontecer daqui até o final do ano, mas nós sabemos que o Senhor é bom. E por isso nós confiamos nele. E por isso que nós sempre continuaremos confiando nesse Deus. E nada nesse mundo pode abalar a nossa fé. Amém. E vamos declarar isso nessa noite, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Amém, Jesus. Sem Jesus não dá para ser feliz. É uma verdade absoluta que deve estar sempre no nosso coração. Agora nós vamos dedicar alguns minutos para a reflexão na palavra do Senhor, e eu quero convidá-lo para que você esteja atento à leitura, para que você esteja atento a tudo que vai ouvir, para que Deus possa abençoá-lo sobremaneira. Eu quero fazer a leitura no texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse,
Apocalipse 12, 7 a 12. Apocalipse 12, 7 a 12. E eu gostaria que você estivesse atento à leitura que farei deste texto da palavra de Deus. Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu quero pregar nesta noite, baseado nesse texto que acabamos de ler, escrito por João. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, para que assim entendamos a sua palavra. Pai de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, que o Senhor agora possa nos alimentar com esta palavra que é viva e que ela possa promover a transformação, que ela possa promover um novo desejo em cada coração que agora pode ouvi-la. Que em nome de Jesus, o Senhor, através do teu poder, possa nos mover para bem perto do Senhor, para que assim tenhamos esperança, tenhamos confiança nesses dias maus, para que assim, apesar das circunstâncias, não obstante a tudo que temos enfrentado nesta ocasião, que tem afetado a paz de toda a humanidade, que o Senhor possa nos fortalecer, para que assim recebamos a vitória conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Ó Pai, em nome de Jesus, que agora o Senhor possa falar em nós e por nós, a nós, para a honra e para a glória do teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Todos nós fazemos planos para chegar em algum objetivo em nossas vidas. Por exemplo, os mais jovens querem arranjar uma namorada, os mais jovens querem casar, os mais jovens também querem conseguir um novo emprego. Aqueles que são visionários, aqueles que querem chegar mais longe, eles também desejam passar no concurso do vestibular dos seus sonhos. Os mais experientes, aqueles que já passaram por esta fase, eles querem emagrecer. Eles também querem comprar uma casa nova ou reformar a casa, porque é necessário também. Eles querem comprar um carro novo,
Eu estou dizendo isso para vocês porque isto é muito comum em nossas vidas. Estas coisas, elas são muito positivas e elas devem ser cultivadas por nós, por cada um de nós. É claro que dentro dos nossos limites e, obviamente, com muita sabedoria. Mas existe uma área em nossas vidas que muitas vezes a gente coloca de lado, a gente não dá a devida importância, a gente nem sabe como está ou como vai estar daqui a algum tempo. Trata-se da nossa ligação com Deus, da nossa intimidade com Deus. Esta área de nossas vidas, muitas vezes, é desprezada por nós. E este fato tem se tornado cada vez mais preocupante. Em alguns lugares, torna-se um absurdo. Sabem por quê? Porque as evidências apontam que a maioria dos crentes atualmente não se importa com o básico da fé espiritual, da vida cristã. E qual seria o básico da nossa fé cristã? A leitura da Bíblia, uma vida de oração, a busca pela santificação em todos os aspectos, em todos os ambientes em que nós estamos integrados. Esse deve ser o nosso compromisso com Deus. O pior de tudo é que muitos que se dizem crentes não têm qualquer tipo de responsabilidade com a comunidade, com a igreja da qual são membros. E sabe qual é o resultado? O resultado é que, se nós não tivermos as perspectivas positivas para a nossa espiritualidade, estaremos mais cedo ou mais tarde fadados ao desânimo ou à derrota. É por isso que eu gostaria de convidar para que você pudesse agora fazer um exercício espiritual, tendo como base esse texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, que trata da nossa vitória, a nossa vitória é eterna, promovida e concedida pelo Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse de João, ele foi escrito na ilha de Pátimos, uma pequena ilha que fica na costa oeste da Ásia Menor. E esta região possuía uma colônia penal romana e era destinada às pessoas que eram consideradas perigosas para a boa ordem do Império Romano. E lá estava João, um dos apóstolos do Senhor Jesus. E o contexto do nosso versículo-chave, que é o versículo 11, é extremamente significativo, porque nos fala de uma batalha entre os anjos celestiais e os demônios. E esta cena, a cena é uma cena dramática, porque ela que retrata um drama cósmico, e ela retrata uma guerra no céu. É isto que Apocalipse 12 tenta nos apontar. Este texto da palavra de Deus, revelado pelo Senhor, é a narrativa de como o dragão foi expulso do céu, juntamente com os anjos que o apoiavam. E a passagem bíblica, ela não fala aqui da queda inicial de Satanás, mas ela quer sim frisar e focar na derrota, no tempo da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. Ali foi estabelecida por Deus a vitória que nós temos contra todas as investidas do nosso adversário. E em meio a esta luta épica, João ele faz uma pausa
e ele fala da vitória do povo de Deus. E é aqui que nós iremos nos deter um pouco mais. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero aqui falar a respeito dos motivos, os motivos que nos levam a receber a vitória de Jesus, a vitória que Jesus conquistou por nós. O que nós devemos fazer para enxergarmos esta vitória que Jesus nos dá? Nós precisamos nos lembrar que quando nós falamos a respeito da vitória da igreja, o enfoque do texto é literalmente uma vida santa que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter aqui na terra. O texto que nós lemos se refere à nossa vitória sobre o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, o diabo, o nosso adversário. O versículo 11 deixa estampado para todos nós os 3 pontos básicos da nossa vitória, a vitória que o Senhor Jesus nos deu. O tema da mensagem desta noite trata-se dos motivos do triunfo dos santos de Deus. Os motivos do triunfo dos santos de Deus. Este é o tema da mensagem nesta noite. E o primeiro motivo que o versículo 11 destaca para nós aqui é que os santos de Deus venceram por causa do sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz, por cada um de nós que cremos nele. Isto significa que os santos venceram a batalha por meio da vitória de Jesus, e não por causa dos seus próprios méritos. A vitória que nós temos, o mérito desta vitória é de Jesus, e de nenhum de nós. O sangue de Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, aquilo que Deus fez por amor em Jesus, por cada um de nós. Jesus veio e Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus fez isto vivendo como o Pai deseja. Jesus fez isto sofrendo. Jesus fez isto padecendo todas as dores por causa de nós. O preço do nosso pecado foi a cruz, onde o Senhor Jesus foi crucificado. E lá, o seu sangue foi derramado, e ele morreu em nosso lugar. A cruz que estava preparada para mim e para você, Jesus foi quem recebeu esta punição. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o sangue de Jesus também nos guarda dos ataques do diabo, o nosso adversário. O sangue de Jesus, ele nos purifica, mas o sangue de Jesus também nos reveste do poder de Deus, para que tenhamos êxito diante das investidas do nosso inimigo. E se não fosse o sangue de Jesus, nenhum de nós poderia resistir às tentações, às pressões, às imposições, às opressões feitas pelo nosso adversário. O sangue de Jesus é o sangue maravilhoso que foi derramado por nós. Bastaria apenas uma gota desse sangue para nos limpar, para nos purificar, para nos manter guardados. Mas naquela cruz, o Senhor Jesus, segundo a palavra nos diz, verteu o seu sangue.
Ele manchou o madeiro com o seu sangue. O sangue de Jesus foi derramado naquele madeiro. O sangue poderoso, o sangue precioso, o sangue maravilhoso, o sangue que nos purifica, o sangue que nos liberta, o sangue que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. João, aqui quando ele escreve esta narrativa tão linda e impressionante ao mesmo tempo, ele é enfático. Ele afirma que a igreja vence o diabo, as investidas do diabo, por causa do sangue de Jesus. É isto mesmo que João está dizendo aqui. Mas, certamente, não venceremos o nosso adversário se dependermos da força do nosso braço, se dependermos dos nossos méritos, se dependermos da nossa disposição. Nós só podemos vencer se estivermos dispostos a recorrermos os méritos da morte de Cristo e do seu sangue purificador que nos liberta do poder das trevas. Eu quero dizer para você que para que isto aconteça, depende tão somente de algo que somente Deus pode fazer. A graça de Deus, quando ela é concedida sobre a vida do pecador, certamente o pecador se torna alguém liberto para a glória do Senhor. Muitos não entendem o que é depender de Deus. Depender de Deus não é algo tão complicado. Depender de Deus significa confiar em Deus, significa confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Depender de Deus significa ter disposição para viver pela fé e não pelas coisas que nós enxergamos, pelas coisas que nós palpamos e que estão à nossa frente. Viver e depender de Deus significa pedir perdão pelos pecados e tão somente ser perdoado pelo amor de Jesus. Ser perdoado por Deus significa viver uma vida de modo digno na presença do Senhor, não somente na igreja, mas também na sua casa, em todos os lugares onde você precisar ir. Isso significa que depender de Deus é dedicar a vida para uma comunhão, uma vida para cumprir uma missão bendita de Deus para nós, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus em todos os lugares. É por isso que nós estamos aqui querendo falar a respeito da vida do crente, uma vida que precisa ser transformada, uma vida que precisa ter evidências, e necessariamente esta vida será fortalecida através do poder da oração, do estudo da palavra de Deus, vida esta que será nutrida, alimentada e também santificada pelo desejo de viver em comunhão, juntamente com os santos de Deus. Eu estou dizendo isso para você, porque sem estes elementos na vida de uma pessoa, nós não podemos dizer que dependemos da graça de Deus. Ninguém pode dizer que é dependente da graça de Deus se estas verdades que acabei de te falar não estiverem presentes na vida dessa pessoa. Eu quero te dizer que não é possível vencer o mundo, vencer as investidas de Satanás, se não for por meio do sangue de Jesus Cristo. E isto não é teoria, isto é prática, isto não é apenas um conceito, isto é a realidade da vida cristã. O perdão de Deus só pode acontecer por meio do sangue de Jesus. E quando recebemos o perdão de Deus,
imediatamente buscamos viver uma vida transformada, uma vida que vence o mal, uma vida que é renovada a cada dia para a glória do Senhor Jesus. Os motivos do triunfo dos santos de Deus. O primeiro motivo é que os santos venceram o mundo, venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Mas o segundo motivo, destacado aqui por João, ainda no versículo 11, é que os santos de Deus venceram por causa da palavra do testemunho que eles deram. Eles venceram por causa da palavra do testemunho que eles deram. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que o fato de testemunharem de Jesus Cristo e da sua palavra alimentava-os com o poder para enfrentar o desafio dia após dia. Meu querido, você que agora nos acompanha, meu irmão, minha irmã, a segunda verdade da qual procede a nossa vitória é a palavra do testemunho. A palavra do testemunho que poderíamos traduzir por uma vida de evangelização, uma vida que cumpre a missão de Deus, uma vida que cumpre o propósito de Deus, quando Ele nos convocou para participarmos da sua missão de salvar os seus eleitos que estão espalhados por toda a face da terra. E há dois fatos determinantes que devemos saber sobre o que é testemunhar, o que significa testemunhar, ser uma testemunha do Senhor Jesus. Testemunhar significa viver, viver integralmente para isso. Nós podemos aqui gastar muitos minutos com palavras sem valor algum para as nossas vidas. Se não praticarmos, se não vivermos na prática aquilo que Deus quer para nós, as palavras não bastam, as palavras não resolvem. As nossas palavras, elas falam, mas as nossas ações, elas gritam, elas convencem, elas arrebanham as pessoas. A igreja do nosso tempo, a igreja moderna, ela vive uma crise de testemunho. O que eu estou querendo dizer com isto? Ela está doente, ela não tem uma preocupação pela santificação. Muitos crentes não estão em busca de uma vida ética, uma vida que preserva os bons costumes, uma vida que nos leva a abandonar as manias e os vícios deste mundo. Eu quero dizer para você que nós não podemos ser crentes somente dentro das quatro paredes da igreja, do templo. Nós precisamos de um testemunho, e o nosso testemunho não será aqui dentro. O nosso testemunho será lá no mundo, do lado de fora, enquanto nós colocamos os pés lá na rua. É lá que está o nosso testemunho, porque lá seremos o sal da terra, lá seremos a luz do mundo, a luz de Deus, para trazer o brilho, para trazer esperança no lugar das trevas. Mas aqueles que perseveram em seu testemunho, aqueles que buscam ser irrepreensíveis na presença de Deus, estes sim são aqueles que Paulo diz, mais do que vencedores, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Testemunhar, além de significar viver para Deus, ter uma vida totalmente dedicada para Deus, testemunhar também significa evangelizar. Eu já falei um pouco a respeito, mas agora eu quero destacar o que significa evangelizar.
testemunhar significa evangelizar. Quando nós evangelizamos, ou seja, quando nós falamos da obra que Cristo fez por nós, e para atender todos aqueles que creem nesta obra bendita, lá na cruz do Calvário por nós, nós estamos atacando, nós estamos invadindo o território inimigo. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que essa é uma estratégia da batalha espiritual ensinada por Paulo lá na carta aos Efésios. Nós não podemos nos calar, nós precisamos dizer para o mundo que existe esperança, e a esperança está no Senhor Jesus. Muitas pessoas estão por aí, perdendo em suas vidas, perdendo suas batalhas, porque pararam de evangelizar, porque pararam de dizer para o mundo que a esperança está em Jesus. Elas pararam no tempo, elas não conseguem reagir, elas não conseguem abrir os lábios e dizer que só o Senhor Jesus pode nos conceder a vitória que precisamos. Os melhores soldados não são os soldados forjados dentro dos quartéis. Os melhores soldados são aqueles que estão lá no campo de batalha. Aqueles é que são os melhores soldados. E é lá no campo de batalha, é lá no seu lugar, aonde você mora, aonde você trabalha, juntamente com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas que você está todos os dias. É lá que você, a cada dia, é preparado, é capacitado para receber a vitória que o Senhor Jesus nos dá. Porque é lá que nós testemunhamos do amor de Deus. Adquirir conhecimento bíblico é tão essencial quanto alimentar-se. Mas muitas igrejas não estão crescendo. Muitas igrejas estão, aliás, inchando, porque parecem não se interessar por aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. Com o passar do tempo, essas igrejas estão perdendo a oportunidade de conhecer mais a Deus, a oportunidade de sair da teoria para a prática. Mas para que isso aconteça, é necessário ter um desejo lá no nosso coração, um desejo de vivermos a nossa vida para a glória do Senhor Jesus. Aonde quer que formos, onde quer que estivermos. Porém, na prática, muitos ficam apenas no desejo. Muitos sabem muito pouco a respeito do evangelismo, mas muitos querem ouvir uma palavra, mas não têm uma palavra para levar aquelas pessoas que precisam conhecer a verdade que liberta, a verdade que renova, a verdade que transforma. Eu quero dizer para vocês que participar da vida da igreja é um privilégio doce, é um privilégio agradável, é um privilégio indescritível, é uma honra para todos nós. Quem pensa que participar da vida da igreja é um fardo, está zombando de Deus, está enganado, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus, e só terão um encontro com o Senhor Jesus aqueles que estiverem integrados à noiva do Senhor Jesus aqui. Para sermos ligados ao céu, precisamos estar ligados na terra. E a plataforma onde Deus se relaciona conosco aqui na terra é por meio da sua igreja. A igreja de Cristo Jesus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidado, de Deus não se zomba.
O apóstolo Paulo fala isso aos irmãos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Porque Deus pode nos cobrar, se Ele quiser. E uma das maneiras mais temíveis de Deus nos cobrar é quando Ele fica em silêncio. Abra os seus olhos, porque Deus está atento à sua vida. E você precisa voltar ao primeiro amor e se dedicar a viver a sua vida para testemunhar, a viver a sua vida para evangelizar. Os motivos do triunfo dos santos de Deus. O primeiro motivo é que os santos venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. O segundo motivo é que os santos venceram por causa da palavra do testemunho que eles deram. A palavra do Evangelho do Senhor Jesus que eles levaram com coragem e com alegria. E o terceiro motivo, destacado aqui por João no versículo 11, é que os santos de Deus venceram porque não amaram a própria vida. Sabe o que é que isto significa? Isto significa que as vitórias espirituais, elas pertencem àqueles que se dedicam a Deus, aqueles que dedicam as suas vidas em todo o tempo para Deus. Existem crentes que são bons crentes quando vão para a igreja, mas quando precisam viver a sua vida, normalmente lá fora, eles não conseguem viver em total dedicação para a glória do Senhor Jesus. Esta é a terceira verdade da qual depende a nossa vitória, a nossa entrega total para Deus. A nossa vitória está em entregarmos a nossa vida totalmente para a obra do Senhor Jesus. A nossa abnegação total, negar-se a si mesmo, não amar a própria vida, não amar as opções e as coisas deste mundo em face à honra de Deus. É assim que estamos caminhando na direção da vitória que Jesus já conquistou para nós. Eu quero dizer que nós precisamos compreender que literalmente o texto aqui trata dos mártires da fé. Aquelas pessoas que deram suas vidas por causa do nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos lembrar que esse é um cenário apocalíptico, o fim de todas as coisas. É sobre isso que João aqui está querendo nos levar. Ele está querendo nos apontar para essa direção. E muitos já morreram, muitos ainda morrerão por amor a Cristo Jesus. Isto, particularmente, me deixa com um certo senso de inferioridade. Por que eu estou falando isso para você? Porque, por causa do sangue de Jesus, essas pessoas dedicaram suas vidas. Essas pessoas chegaram a ponto até mesmo de morrerem, serem mártires, por causa da obra do Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu venho a pensar a respeito do que eu acabo de dizer. Será que hoje nós temos sofrido de verdade por amor a Cristo? Será que temos pagado o preço por amor a Cristo? Eu pergunto, será que você tem buscado com disposição, com coragem, se esforçar para viver aquilo que Cristo quer? Nós vivemos na era da busca pelo prazer e pelo conforto. Falar em sofrer em nossos dias, em muitas igrejas, é considerado como uma heresia. Falar que crente sofre é heresia em muitos lugares hoje.
Porque para muitos, o crente não sofre, o crente não tem aflição, o crente não tem angústias profundas em seu coração, o crente não tem medo, o crente não tem dúvidas. Para eles, não para nós que somos a igreja de Cristo Jesus. Essas igrejas buscam a chamada prosperidade, a confissão positiva. Isso tudo é coisa do mundo. Isso tudo está de acordo com os padrões do mundo. E isto não cai bem para nós que somos filhos de Deus. Nós devemos estar dispostos, se necessário for, a sofrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Se assim estiver o nosso coração, se assim estiver também a nossa mente, estaremos caminhando na direção certa, que agrada ao coração do nosso Pai. Porque às vezes somos muito bons para criticar os outros, mas nós precisamos também tomar uma posição mais séria na presença e do lado do Senhor Jesus. Precisamos sim deixar esta síndrome, essa doença de Pedro e buscarmos sermos mais firmes ao lado do Senhor Jesus. Não basta apenas estar disposto a pegar uma espada, não basta apenas dizer para Jesus: eu estou disposto a morrer por você, Jesus. Nós precisamos viver isto na vida prática. E se estamos dispostos a vivermos esta verdade na vida prática, devemos também entender que se vier o tempo de sofrimento, nós passaremos pelo tempo de sofrimento, sem deixarmos de confiar no Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês, aquilo que Jesus fala em Mateus 5, a respeito das bem-aventuranças. Jesus afirma que quem sofre por Ele é bem-aventurado, é muito feliz. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se não estivermos dispostos a oferecer a nossa vida a Cristo, não podemos dizer que somos vencedores. Estaremos sim caminhando em direção à derrota. Sabe por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. Você está disposto a perder a sua vida para o mundo, para ganhar a sua vida para Jesus? Meus irmãos, você que agora nos acompanha, você que agora pode me ouvir, certamente é necessário perder para ganhar, é necessário doar para receber, é necessário servir a Cristo Jesus de todas as formas para ser um vencedor. Isto significa não amar a própria vida. Não se trata de um suicídio, mas de uma bendita e ditosa disposição para servir o Senhor Jesus com toda intensidade que for necessária. Eu quero concluir e quero te dizer que devemos viver a vitória que Jesus já nos concedeu. Você não está em busca de uma vitória, você só precisa ter os seus olhos abertos, porque a vitória já foi conquistada por Jesus lá na cruz, por cada um de nós. Precisamos depender mais e mais da graça de Deus, porque a graça de Deus é melhor
do que esta vida. Precisamos ter uma vida de testemunho e uma palavra de testemunho pronta nos nossos lábios para dizer para o mundo que em Jesus há esperança, em Jesus há salvação, em Jesus há perdão, em Jesus há vida eterna. Vamos fazer este sacrifício? Vamos buscar com disposição viver essa verdade para Jesus? Se assim você fizer, com certeza você vai agradar a Deus. Pense nisso, fale sobre isso e viva isso. Nós vamos cantar mais um cântico em louvor ao nosso Deus e logo após iremos orar e assim concluiremos este culto em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
toda certeza, sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. Eu quero orar e agora iremos concluir este culto. Por favor, se você agora puder parar um pouquinho e dedicar alguns segundos, busque a Deus também em oração, interceda pelas pessoas as quais você ama, peça a Deus que abençoe a vida delas, assim também como Ele possa abençoar a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais este culto que oferecemos a Ti. Obrigado porque nós não estivemos sozinhos aqui. O Senhor esteve conosco em todo o tempo e o Senhor continuará conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa que temos guardada em nossos corações. Pedimos que o Senhor possa preservá-la no mais profundo da nossa alma, para que nos dias de tristeza, nos dias em que formos tomados pelas dúvidas, pelas angústias, pelas aflições, não tenhamos medo, tenhamos esperança, tenhamos sim satisfação, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos tenhamos uma ótima semana na Tua presença, que sejamos testemunhas do Senhor em todo lugar, que o Senhor abençoe a vida daqueles que agora nos acompanham, em todos os lugares, que em nome de Jesus, o Teu poder esteja sobre eles, para que eles possam enfrentar os desafios de suas vidas, confiando sempre naquele que nos concedeu a vitória. E por isso somos mais que vencedores. Somos gratos por tudo que já temos recebido do Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelos amigos que temos, pela igreja na qual servimos ao Senhor. Assim, oramos a Ti em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre o povo de Deus espalhado por toda esta terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Muito obrigado por sua companhia, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Vamos acompanhar o pós-lúdio com os irmãos do Ministério de Louvor.